Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje, pessoal, é revoltas coloniais, tá? Nós temos que lembrar, pessoal, que o período colonial ele inicia lá no ano de 1500 e ele vai até 1822. Seria interessante colocar também até 1815, tá certo? Porque em 1815 você tem a elevação do Brasil para a parte integrante do Reino de Portugal e Algarves, tá? Mas muitas pessoas elas ficam nessa questão, 1822, 1815, vamos fechar, tá certo? Até 1822. Até porque, pessoal, mesmo depois dessa elevação, o Brasil ainda tem algumas amarras econômicas e até mesmo políticas com Portugal, tá? Mas vamos com calma, tá certo? Aqui, pessoal, quando a gente fala dessas revoltas coloniais, nós temos então que separar em duas grandes revoltas, tá certo? Ou dois grandes tipos. O primeiro tipo é justamente o tipo das revoltas nativistas. Essas revoltas elas não visavam, obviamente, se separar da colônia, tá? Mas sim promover aqui interesses regionais, interesses então desses grandes latifundiários, interesses econômicos, interesses políticos, interesses sociais, N interesses. Tá? Essas revoltas, então, elas vão buscar promover, então, adequações, adaptações ao sistema colonial. Tá? Tranquilo? Você vai encontrar, então, uma série dessas, são 9 das revoltas coloniais. A gente vai trabalhar com 3 inicialmente, tá certo? Que são as mais destacáveis dentro desse período, tá? E um outro tipo, pessoal, é justamente as revoltas separatistas, ou também, como são conhecidas, como revoltas emancipacionistas. Revoltas, então, que essas sim visam, então, se separar, quebrar o vínculo com a sua metrópole, ou, no caso, Portugal. Porém, pessoal, não é uma emancipação, não é uma independência de todo o território nacional. É uma independência local, regional, tá certo? Aqui você vai encontrar também algumas outras revoltas emancipacionistas, tá certo? 3 no caso também, nós vamos separar. Na verdade, nessa apresentação, 2, e essa outra, que eu vou falar mais pra frente, a gente vê junto com o período joanino, tá certo? Dentro da aula do período joanino, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente fala então em revoltas nativistas, tá certo? Nós temos que lembrar então dessa revolta aqui, tá certo? Ou melhor dizendo, de revoltas que acontecem do século XVII até metade do século XVIII. No caso aqui, pessoal, nós temos a revolta dos irmãos Beckman, tá certo? Essa revolta, ela visava aqui um grande interesse na mão de obra indígena. Até porque existia uma grande falta de escravos nesse exato momento, escravos africanos, e para substituir essa mão de obra escrava africana, era necessário os índios. Porém, a comunidade indígena, a comunidade nativa, ela estava controlada, vamos dizer assim, nas mãos dos jesuítas. Então, logo, você não poderia utilizar essa mão de obra, tá? Que era larga, que era farta, vamos dizer assim, tá? Nas plantações aqui, né, de algodão, que no Maranhão você vai encontrar muito disso, tá? Tranquilo? E aqui, pessoal, o que acontece? Resulta na tal da guerra justa. Resulta, então, na questão de você capturar os índios considerados selvagens, esses índios, então, que não possuem a característica ali de serem catequizados, para que esses caras pudessem, então, ser escravizados. Tá? Uma outra revolta aqui, pessoal, que nós temos que lembrar é justamente a Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates, pessoal, colocou frente a frente 2 modelos econômicos, tá? O modelo econômico liderado aqui pelo povo de Olinda, tá certo? Que é um modelo econômico já em decadência, os grandes latifundiários vindos lá do sistema canavieiro, tá certo? E os comerciantes aqui de Recife. Esses comerciantes, obviamente, tá certo? Acabaram ganhando aqui o prestígio da metrópole, tá certo? E eles passaram, não só saíram da dependência de Olinda, mas eles foram de vila para a capital, tá certo? Ou seja, deu muito certo a Guerra dos Mascates para o povo de Recife, tá certo? Até porque agora eles se tornam um grande polo, o que acaba desagradando esses latifundiários.
Tá? Esses grandes latifundiários aqui de Olinda. Tá? Uma outra revolta que nós temos que lembrar, pessoal, é a revolta de Vila Rica, já dentro do período aqui do Ouro. Tá? A revolta de Vila Rica, que foi liderada por Felipe dos Santos, aliás, esse é um outro nome que também é dado a essa revolta, ela acontece por conta da insatisfação desses colonos com a implantação das casas de fundição. Um novo método ali para você acabar fiscalizando e controlando e taxando o ouro. Tá? Agora ficou muito mais difícil eles burlarem o sistema, ficou muito mais difícil, então, deles promoverem aquilo que a gente estava falando sobre o santinho do pau oco. Tá? Tranquilo? Então, obviamente, pessoal, esses caras, eles se revoltam contra esses altos impostos e o seu líder, o Felipe dos Santos, ele é massacrado, tá certo? Ele é condenado à prisão e depois executado. Aliás, se a gente começar a falar da revolta que aconteceu em Minas Gerais, uma revolta então que teve o seu líder morto, a gente geralmente vai lembrar da Inconfidência Mineira, tá? Então elas possuem características bem semelhantes. Entretanto, todavia, quiçá, quando a gente fala então em Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, pessoal, já entra dentro do processo de revoltas separatistas, emancipacionistas. Essa revolta aqui, pessoal, ocorrida já no ano de 1789, ela tem uma larga influência da independência dos Estados Unidos, da revolução que acontece nos Estados Unidos, tá? Uma revolução iluminista. Aliás, o iluminismo aqui, pessoal, se faz presente, tá certo? Dentre grande parte do século XVIII, principalmente pós a segunda metade, e é onde no espaço temporal está localizada essa revolta, tá certo? Essa revolta, então, pessoal, ela acontece justamente visando essa independência da região de Minas Gerais. Ela contou aqui com grandes nomes. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, quando for declarada a derrama, tá certo? Os caras voltaram atrás, até porque aqui houve um processo de delação. Vamos pensar aqui, ó, em delação premiada, vamos pensar hoje, tá certo? A Lava Jato, tá certo? Vamos pensar nessa questão. A Lava Jato, então, ela conquista, tá certo, alguns depoimentos e em troca desses depoimentos ela dá alguma recompensa, redução de pena ou sei lá, algum outro tipo de privilégio, tá certo? Aqui foi a mesma coisa. O Joaquim Silvério dos Reis, ele delatou todo o esquema, tá certo? Justamente para receber algo em troca, tá? Para que a derrama não fosse cobrada a ele. Então ele cagueta geral, tá certo? E, obviamente, essa revolta ela não acontece como de fato esperavam, tá certo? Até porque ela foi boicotada, ela foi caguetada antes mesmo dela acontecer, tá? Tranquilo? Por fim, houve a prisão de todos, ou de grande parte desses envolvidos, mas apenas um foi executado, que é justamente aquilo que a gente conhece como Tiradentes, tá? Tranquilo? Só pra gente relembrar. E aí, pessoal, eu tenho uma outra conjuração, tá certo? A conjuração baiana. Se a conjuração mineira, ela está no âmbito mais elitista, a conjuração baiana, ela já está no âmbito mais popular. Tá? Ela está muito mais próxima à questão popular. A conjuração baiana, pessoal, ela também recebe a influência, além da influência da Revolução Americana, recebe também a influência da Revolução Francesa. Até porque acontece logo depois, tá certo? Quer dizer, bem depois da Revolução Francesa, tá certo? Aqui, pessoal, esse movimento ele visa então lutar contra a miséria do qual o povo baiano estava inserido. Ela luta aqui também por questões abolicionistas. Ela acaba então promovendo um âmbito muito mais amplo do que propriamente a Inconfidência Mineira. Mas, de novo, ela não visa a independência de todo o território nacional. Ela visa a independência da região. Tá certo? Tranquilo? De se livrar das amarras daquela região, tá? Tranquilo? Então, pessoal, espero que você tenha entendido um pouco mais, né, sobre as revoltas coloniais, tá certo? Espero, então, que você deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e aí a gente acaba trocando essas ideias melhor, tá bom? Então, até a próxima, até mais!